Já tem uns dias que eu fiz esse tema, Davi e suas escolhas, né? E hoje eu achei assim, uma mensagem que eu vi no celular que eu achei até muito interessante, né? A mensagem perguntava sobre algo e no final perguntava de novo, o que você escolheria, né? E aí eu achei a mensagem, a pergunta bem interessante, né? Mas a verdade é que tem coisas que a gente escolhe, mas a gente não tem, né? Não pode ter. Mas tem coisas na vida que a gente pode sim escolher e a gente pode ser e a gente também pode ter. Davi, ele fez algumas escolhas, mas e algumas escolhas eu creio que ele já era dele mesmo, já pertencia a ele. No caso, humildade. Ele não escolheu ser humilde, ele já era humilde, né? E era simples também. Davi ele foi criado, né, no campo, ele tomava conta das ovelhas do pai. E ali ele fazia hinos, ele orava a Deus, né? Era um menino muito simples. Enquanto os irmãos dele era ele trabalhava com o rei, era soldado do rei. Mas ele não, ele ficava no campo, né, cuidando das ovelhas da família. Mas eu vou contar um pouco da história, porque nós não estamos aqui falando só para crente, né? Nós estamos falando para pessoas que não são crentes. Davi um dia ele foi enviado pelo pai para ir até o campo de batalha, onde os irmãos deles estavam. E quando chegou lá, ele se deparou com um gigante de todo o tamanho, né? Tem muita gente que sabe essa história, mas de repente pode ter alguém que não sabe dessa história. E esse gigante, ele estava amedrontando o povo de Deus, né? Só que quando ele viu aquilo, ele perguntou: quem é esse, né, incircunciso, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, Davi não teve medo, porque ele sabia que ele servia um Deus todo-poderoso, né? E aí, quando as pessoas ouviram isso, procurou logo levar essa, isso que o Davi falou, né, até o rei. E o rei mandou chamar. Quando chegou lá, o rei ficou meio cismado de mandar ele para o campo, né? E falava assim, não, falou que o gigante era gigante, né? Que era homem velho de guerra, né? Mas ele falou, não, Deus me fez matar ursos e leão, né? Então, Davi não teve medo de maneira nenhuma. E quando ele chegou, né? O rei permitiu que ele fosse lá, só que aí o rei ofereceu a ele a armadura, a sua espada. Só que Davi já estava acostumado a morar na roça, subir em árvore, creio eu, né? Descer de árvore, matar urso, matar leão, coisa que não é muito normal, né? Isso não é normal de maneira nenhuma. Assim que eu saiba, não. Um pastor matar urso, né? Com tanta, com tanta normalidade. Mas Davi, ele matou, está dizendo na Bíblia que ele matou ursos e leão, né? E ele falou claramente que foi com a ajuda de Deus. Então ele não temia esse gigante de maneira nenhuma. E quando ele chegou lá no campo de batalha, nem o gigante, né, acreditou, né? Falou assim, isso aí já era comigo mesmo, daqui a pouco eu derrubo esse, né? E muitas das vezes é assim, as pessoas olham para você e não conseguem, né, ver algo em você que realmente eles possam acreditar que você realmente é capaz de fazer aquilo que você está dizendo que vai fazer, né? Ou que às vezes nem é você, né? Mas Deus está falando, de repente Deus já falou com você que você vai fazer algo e nem você acredita. Mas se Deus falou que você vai fazer, quem te criou foi Ele, né? Não foi você com as suas próprias habilidades, né? Com seus estudos, não. Se Deus falou que você vai fazer algo, você vai fazer e Ele vai te ajudar a capacitar. Você vai correr atrás daquilo que realmente você quer, você vai estudar, mas quando chegar na hora, Deus vai te capacitar mais ainda, né? Então,
Nem o gigante acreditou naquilo que ele estava vendo, mas Davi acreditou naquilo que ele estava falando, né? E aí, quando ele entrou lá no campo de guerra mesmo, nem conversou, né? Davi com uma pedrinha, uma funda só, né? Mandou aquela pedra na testa do gigante e o gigante foi ao chão. Com algo tão simples, né? Uma pedrinha e uma funda, né? Ele conseguiu. Então eu vejo Davi, no percurso da sua história, da sua vida, ele não procurou usar nada dos outros, ele não procurou ser melhor do que as pessoas, ele não procurou, né, ser aquilo que ele não é, de maneira nenhuma. Todas as vezes que ele se apresentou, ou que Davi, né, apareceu na história, Davi foi simples o tempo todo. Um exemplo também de simplicidade foi quando ele é, é, foi levar a a arca da aliança, né, lá para a terra dele. Eu poderia também falar sobre a parte que ele tentou acertar, que ele errou, né? Porque às vezes acontece também, né? A gente tentar acertar e a gente acabar errando. Quando ele carregou a arca da aliança errada e o Senhor, né, teve que fazer aquele que Deus achou melhor fazer. Mas logo à frente, ele estava numa felicidade tão grande quando ele foi buscar a Arca da Aliança, porque a presença de Deus ela traz alegria, ela traz paz, né? A presença do Senhor, às vezes a gente até sozinho, a gente dança. E Davi, ele dançou quando ele foi pegar a arca, né, da aliança lá na casa de Obed-edom. Ele foi para Obed-edom, para a casa dele, né, para a terra dele, levando a arca. Ele foi dançando, ele foi, né, glorificando ao Senhor. E creio eu que ele estava sozinho ali, então ele estava feliz demais. Mas se você prestar atenção, ele estava sozinho, mas ele estava dançando. E isso para mim é algo simples, né? É algo tão humilde da parte dele. E, e, e quando a esposa dele viu aquilo, na verdade, ela não gostou, não ficou satisfeita, né? Com que ela viu, ele dançando, glorificando, né? Porque conseguiu levar a presença do Senhor lá para a terra dele, né? E aí, por causa disso, né? A gente acredita que por causa disso ela não pôde ter filho, né? Porque quem somos nós para julgar a adoração das pessoas, né? Para não gostar da forma que as pessoas adoram. Cada pessoa, né, adora a Deus da forma que ele achar melhor, né? E quem tem que aceitar essa adoração é Deus, né? O próprio Deus, né? Mas ela queria que ele chegasse ali arrumadinho, bonitinho, de uma forma mais correta. Quantas pessoas, né, acham que a gente tem que andar, né? É, como eles, né? Andar engomadinho, arrumadinho, né? Andar sério, você não pode cantar, você não pode rir, você não pode fazer muita coisa, né? Normalmente, né? Imagina se você fazer como Davi. Se você não pode fazer muita coisa normalmente, imagina se você fazer como Davi fez, o negócio não fica bonito. Tem muita gente que não gosta, tem que ficar sério, né? Sério na presença do Senhor, né? Direitinho. Mas graças a Deus que Deus sabe do coração de cada um de nós, né? Deus sabe quando é uma adoração verdadeira e quando não é. E a gente voltando lá na história, né, na história de Davi, naquela parte que ele foi falar com o rei, né? Naquela parte também que ele fala quem é esse circunciso. Ele, na verdade, ele estava ali, né, vendo que o povo de Deus estava sendo, né, envergonhado, maltratado, né, ameaçado, né? Ele viu tanta coisa ali, viu que as pessoas estavam se escondendo, estavam com medo, estavam triste. De repente estava pensando até que é o fim da vida, né? Mas ele não, com a sua coragem, né? Ele conseguiu tirar um peso, tirar, né, aquela ameaça, tirar tudo de ruim que estava caindo sobre o povo de Deus.
através da sua simplicidade, humildade, fé em Deus, né? E às vezes, não sei se vocês conseguem, às vezes vocês, não sei se vocês ouvem, né? Ou já recebeu algumas mensagens, tipo assim, para de querer salvar as pessoas, para de querer ajudar as pessoas. A verdade, a gente não salva ninguém, a gente, né, faz o que a gente pode fazer, porque quem pode salvar mesmo é só Deus. A gente não pode salvar ninguém, mas a gente pode pregar um Deus que pode fazer tudo, né, na vida do ser humano. E a gente passar por essa vida e achar que a gente só pode correr atrás de riqueza, só atrás das coisas que a gente quer, né? Correr atrás de coisas para subir na vida sem ajudar a ninguém, eu acho que nessa vida acho que não tem nem sentido, não faz nem sentido, né? Você pode ver que Davi ele se preocupou ali. E às vezes eu fico lembrando que na Bíblia as pessoas não foi lembrado na Bíblia porque eles tinham riquezas. Eles não foram lembrados na Bíblia. Sim, Salomão teve riqueza, ficou rico, sim, Deus fez ele rico. Mas antes dele ser rico, Deus ouviu ele falando que queria sabedoria para cuidar do povo dele. E hoje em dia você não pode falar que vai ajudar ninguém, porque se você ajudar, para que vai ajudar? Não ajuda não, deixa se virar sozinho, para de querer salvar as pessoas. Não é querer salvar as pessoas, como eu falei, a gente não tem condição de salvar ninguém. A gente não está conseguindo salvar nem a gente mesmo, mas a gente tem que ter fé, saber que Deus pode nos salvar e salvar sim também as pessoas, né? Porque Jesus falou que é para a gente pregar o evangelho, né? Então, aí as pessoas, a gente ouve isso e às vezes é obrigado a ter que ficar calado. Mas, como eu falei, Salomão, ele ficou rico, como eu falei, mas antes ele falou, não, eu quero sabedoria para cuidar do meu povo. Davi também, ele se preocupou ali com o povo. E outras, né, passagens que também Deus honrou a vida daqueles que estavam se preocupando com o povo de Deus, com as pessoas, né? E às vezes eu fico lembrando de passagens na minha vida de que eu vi algumas pessoas contando histórias e eu vi também, eu tive o prazer de presenciar pessoas com a fé inabalável, às vezes nem da nossa religião, mas estavam ali com a fé tremenda em Deus. Acreditava tanto em Deus, às vezes ficava meio em dúvida, porque tinha outros santos também, mas você via que aquela pessoa tinha uma fé em Deus, né? Danada. Eu me lembro que quando eu morava na roça, gente, era muito bom. Todo mundo simples, né? Eu já vou partir agora um pouquinho para a simplicidade de verdade, né? Assim, a gente lavava a louça no rio, né? O sabão era feito com fruta, não sei se era fruta, com um fruto de uma árvore, né? Que hoje até por por um acaso, não sei se foi acaso, né? Se foi coincidência, não sei o que foi, que eu até vi, né? Que é a mamona faz sabonete, faz um monte de coisa de uma frutinha só. E eu me lembro que eu cheguei a ver pessoas na roça fazendo sabão daquela, daquela frutinha, né? A gente tomava banho tudo com aquele sabão, a gente lavando roupa no rio, né? Hoje em dia a gente não pode mais fazer isso. Se você falar que faz, dá confusão, mas na minha época sim, a gente usava sabão feito de frutinha e não tinha contaminação nenhuma. A gente lavava roupa no rio, né? Mas infelizmente como eu poderia dizer, as novidades, né? Os tempos foram mudando, né? E realmente agora tudo que você usa contamina rios, né? Contamina o solo, faz um monte de coisa, mas há uns anos atrás não. A gente usava, tudo que a gente usava era da terra. A plantação não tinha nada de agrotóxico, ou se tinha, né, era mais aquelas fazendas maiores, né, ou quem tinha condição, mas é tudo, né, orgânico. Sabão, alguns sabão também era feito à mão, a louça a gente lavava no rio, e as coisas realmente foram mudando, né? E aquela simplicidade, aquelas coisas mais simples, né? É, que era feita em casa, hoje em dia a gente já compra, né?
mas era bom demais. E eu consegui ver pessoas muito simples ali que conseguia com uma oração curar as pessoas, né? Usando às vezes matéria, né? Usando folhas, né? E frutos do mato para fazer remédio. Por isso que hoje eu sou encantada com remédio né? Do mato para até para cura mesmo da gente. Hoje em dia eu ainda gosto e se eu puder buscar mais e mais eu vou buscar, né? Cura pela natureza, porque querendo ou não as pessoas que um dia saíram né, de coisas tão simples, né? Que era se cuidar pelas coisas, como eu poderia dizer, as coisas naturais e partiram para a farmácia, hoje em dia está voltando de novo, né? Para as coisas mais naturais, que sabe que ali também tem cura e cura bem saudável, né? Então, eu sinto falta um pouco disso, dessa simplicidade, né? De algo que você vê Deus agindo, né? E você vê pessoas simples ajudando pessoas simples, né? E às vezes elas acabam morrendo e as pessoas não esquecem. Nossa, eu vim aqui, fulano fez isso, fez um remédio, eu melhorei. Eu vim aqui, fulano orou, rezou, não sei, e fulano ficou curado, né? Pessoas simples, mas que são pessoas que não vão ser esquecidas de maneira nenhuma, porque ajudavam as pessoas. Hoje em dia você não pode nem ajudar de maneira nenhuma, porque sempre vai ter alguém para criticar de alguma forma, né? Porque o que a gente tem, a gente dá, e o que a gente tem é a nossa fé. Hoje em dia a gente não tem muita coisa não, né? Muita gente não tem muita coisa. E quem tem, às vezes, não dá. E às vezes quem não tem, dá o que tem, que às vezes é muita coisa. Às vezes as pessoas não dão valor, mas é muita coisa, que às vezes é a nossa fé, né? E Davi acabou matando aquele gigante, né? Conseguiu a vitória, o povo de Deus, foi uma alegria, né? E ele poderia sair dali se achando, né? Nossa, eu matei, eu fiz, né? Eu sou o cara, mas não. Ele saiu dali humilde, tipo assim, eu estou acostumado a fazer isso, para mim é normal. Já matei urso, já matei leão, né? Ele poderia dizer, não, aí, tá vendo, eu matei, eu fiz e aconteceu. Mas ele não fez isso de maneira nenhuma. Mas as pessoas reconheceram o esforço dele, né? Tanto que um tempo depois fizeram até uma música, né? Que ele tinha matado milhares e Saul matou 1000, mais ou menos uma coisa assim, né? E infelizmente, por causa disso, cresceu uma inveja muito grande no coração de Saul por causa disso, né? E às vezes muitas pessoas te invejam por causa disso, que às vezes você consegue fazer com tanta facilidade algo que as pessoas às vezes lutam a vida todinha para fazer, porque isso é dom de Deus, né? É a sua humildade, Deus acaba tendo misericórdia de você e você acaba fazendo coisas que pessoas, né, que às vezes estudou a vida toda para fazer e não consegue fazer porque às vezes não é humilde, né? Porque acha que através da sua inteligência, né, a sua sabedoria humana, ele pode conseguir, né, vencer muita coisa e às vezes não consegue porque às vezes é soberbo, né, é invejoso, né? E Davi não tinha inveja. Davi não precisava forçar porta nenhuma. Aonde ele chegava, as portas se abriam para ele. Não que ele queria, mas que ele falava, não, eu vou fazer, eu sei que eu vou fazer, entendeu? Era a porta assim que do nada aparecia na frente dele, não, agora eu consigo fazer isso. E ele conseguiu matar aquele gigante. E depois desse gigante, a vida de Davi não foi a mesma, né? Várias coisas aconteceram com Davi, né? E Deus deu a vitória a ele. Falando da inveja que Saul sentiu de Davi, né? Só porque Davi ele estava sendo, de certa forma, né, reconhecido pelo que ele fez, eu me lembrei agora de algo que, na verdade, o cristão, ele que conhece a palavra, ele não sente inveja das pessoas, de maneira nenhuma. Que nós sabemos que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Essa é a verdade, né? Cada um serve aonde o Senhor coloca, cada um vai para onde o Senhor, né,
enviar, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em outro lugar, hoje eu estou fazendo algo, amanhã eu posso estar fazendo outro, né? Então nós não temos a mesma, assim, cada um tem uma vida, cada um tem um, né, um propósito na vida. Então a gente não pode estar invejando, eu invejo fulano por causa disso, eu invejo. Não, porque Deus tem um propósito em cada vida, né? E aí, o que me chamou a atenção, a minha atenção, é sobre a inveja, né, de Saul, mesmo ele sabendo que ele era rei, mesmo assim ele invejou, né, ele invejou Davi, de repente por causa da coragem de Davi, por Davi, né, o que ele fez ali, acabou salvando, né, todo o exército, né, na verdade, o povo de Deus todo, né. E aí me fez lembrar disso, até para não poder falar sobre inveja, né? Às vezes a pessoa fala assim, fulano tem inveja, às vezes, porque Bertano tem inveja, né? Eu, sinceramente, até um pouco tempo atrás, eu não acreditava, não sei se eu já comentei isso, eu não acreditava sobre inveja de maneira nenhuma. Não acreditava em inveja, essa é a verdade, não acreditava, né? E eu acho que eu tinha na minha mente inveja quando eu era criança, né? Quando a gente via alguém com cabelo grande, aquela pessoa bonita com cabelão, para mim as pessoas sentiam, eu já falei isso, sentiam inveja disso, né? Aí depois eu me lembrei que eu creio que eu fui tratada naquele dia. A verdade é essa, né? Eu não vou contar a história toda, vou tentar contar por cima, que até porque a gente não quer estar falando da vida de ninguém, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, né? Eu vi algo de uma pessoa, não foi algo material, não foi. Eu vi algo, né, de umas pessoas e eu sinceramente, eu era adolescente, né? Eu senti inveja. Mas Deus foi tão maravilhoso, mas foi tão bom. Eu creio que aquilo ali foi uma inveja. Eu me lembro que eu estava assim em cima do muro e eu desci. No que eu desci, naquela época eu estava conhecendo Jesus. Eu não era crente ainda não, eu ia na igreja, eu estava conhecendo Jesus. E eu sempre gostei de ouvir, né, a palavra de Deus pelo rádio, né? Às vezes eu ia domingo, eu ia para a igreja, mas eu gostava de ouvir muito rádio. Eu buscava conforto no rádio, né? De ouvir a palavra de Deus desde nova. Como eu sempre falei, eu sempre ouvi desde de adolescente que eu ouço a palavra de Deus. Não sei muita coisa, mas o que eu sei, graças a Deus, né? Já para mim já tem me ajudado bastante. E eu me lembro que quando eu desci daquele muro, que eu senti aquela inveja, né? Eu era adolescente, eu eu estava ouvindo uma palavra no rádio e ali o Senhor falou grandemente no meu coração sobre inveja. Eu não lembro como foi a pregação, mas eu lembro que eu tive um encontro ali bem sério com o Senhor, né? Porque eu creio que eu tenho um pai que cuida de mim desde nova, né? Que tem me guardado, me orientado, né? Então, eu me lembro que o Senhor falou bem comigo. Sabe quando Deus faz um tratamento, né? Sobre inveja. E depois o Senhor tirou aquele sentimento de mim, o Senhor me tratou, para a glória de Deus, porque eu creio que inveja é um demônio, né? Que quem vai para a Bíblia, você vê lá Caim matando Abel, foi por causa de inveja, né? E outras, né? Em outras passagens que a gente vai buscar na Bíblia, tem muita gente matando as pessoas aí na Bíblia por causa de inveja, né? Então, e hoje em dia não é diferente, as pessoas sentem inveja de coisa assim, parece que Deus abre a visão, né, espiritual da gente e Deus mostra as coisas pra gente, assim, o que o ser humano tem coragem de fazer por causa de inveja é a coisa assim inacreditável, essa é a verdade, né? Então eu creio que naquele dia o Senhor me curou. Não permitiu que eu falo é demônio, porque não é normal inveja. Inveja para mim não é normal. E eu creio que ali o Senhor me curou, né? É até uma igreja que eu gosto muito. Esse dia eu estava comentando sobre essa igreja, né? Mas é uma igreja que se consagra de verdade, né? E não fica um demônio na frente deles, né? A verdade é essa, né? Da igreja não fica, né? Porque eles se consagram de verdade, isso tudo é para a glória de Deus, né? Então, eu ouvi no rádio, eu creio que ali eu fui liberta, eu levantei dali, né? Eu saí dali da presença do Senhor, através daquele rádio,
purificada ou limpa ou liberta, não sei a palavra, né, daquele espírito de inveja do demônio, do inferno, né? E eu posso louvar a Deus porque eu, sinceramente, nunca mais tive um sintoma ou senti o que que eu senti aquele dia, né? Eu posso contar esse testemunho e eu conto para a glória de Deus, entendeu? Porque às vezes as pessoas, a gente ouve alguém falando assim, porque fulano está com inveja. Ô, meu irmão, eu não tenho inveja de nada. Que até porque quando o inimigo tirou tudo de mim, que ele pensou que ele ia me destruir, ele se deu mal. Porque eu não me apego a coisas desse mundo, de maneira nenhuma, não me apego. Não me apego a carro, não me apego a casa, não me apego em bens materiais, né? A gente não pode abrir muita coisa, né? Mas a verdade é essa, né? Porque uma certa vez eu me vi sem nada, essa foi a verdade, né? E não me abalou de maneira nenhuma. O Senhor me sustentou e eu não me lembro de ter chorado, de ter perdido as minhas coisas de maneira nenhuma, porque eu sei que o mesmo Deus que me deu, Ele vai voltar a me dar. Eu sei o Deus que me sustentou até hoje, né? Eu sei o Deus que me sustentou. Então não tem por que a gente ter inveja, né? A gente sabe que o Lúcifer, né, o próprio demônio, foi lançado lá do céu porque queria tomar o lugar de Deus, né? Foi lançado. Então Deus não suporta de gente invejoso, de maneira nenhuma, que a inveja ela causa destruição na vida das pessoas. E esse sentimento eu jamais quero ter, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, eu nunca vou entrar na sua casa e ficar reparando o teu que você tem. Agora sim, eu fico feliz com o que você tem e eu acredito que o mesmo Deus que te deu vai me dar também. Não precisa a gente invejar de maneira nenhuma. A gente pode estar vivendo no pó, na cinza, não tem muita coisa, mas o que a gente tem é o suficiente, que é a paz de Deus no nosso coração e Jesus com a gente, né? Porque o Senhor Jesus sempre fala que Ele está com a gente, né? E Ele sempre fala que Ele está na Bíblia, que Ele é o nosso marido, que é Ele que sustenta. E quantas vezes eu estava passando necessidade de alguma coisa e o Senhor falava para mim, eu sou o seu marido, quem prover para você sou eu. O Senhor cansou. E eu tinha pessoas que aparentemente, né, ou normalmente poderia suprir aquela necessidade minha, mas às vezes não supria e o Senhor falava, não, pode deixar que eu vou te dar. Entendeu? Então, a gente não tem necessidade de ter. Nós que temos a palavra, estamos libertos pelo sangue de Jesus, a gente não precisa ter inveja de ninguém, de maneira nenhuma. E não é falácia. E Deus sabe que o que eu estou falando aqui é a pura verdade. Não precisa estar inventando mentira, né? Mas, infelizmente, né, voltando para a palavra, Saul teve ciúme inveja e ciúme de Davi e queria matar ele. Você vê na Bíblia, várias partes da Bíblia, várias passagens, né? É, é, fala que Saul tentou matar Davi, né? Só por causa de inveja. E na verdade ele estava endemoniado. Saul estava endemoniado. Porque o Davi foi chamado até a casa dele para poder tocar, né? Uma música para poder expulsar o demônio que estava em Davi. Então, acredito que em Davi, em Saul. E eu acredito que um dos demônios que estava em Saul era o espírito da inveja. Quer ver uma coisa que eu acho interessante também? É, tipo assim, há muitas pessoas que elas gostam muito de ser ajudadas, né? É igual aquela história de Davi, que ele foi pedir ajuda ao esposo de Abigail, né? E ele falou que simplesmente ele não conhecia, né? Que não ia ajudar Davi, sendo que Davi já tinha ajudado a ele, né? Então, Davi ele ficou muito chateado, né? Só que Davi, por mais que ele ficou chateado e tudo, mas Davi ele não mudou de maneira nenhuma a essência dele. Aí eu estava lembrando aqui de da história de Saul, né? De Saul, Davi e o filho de Saul, Jonatas, né? Uma vez o Davi fez uma aliança com Jonatas e falou que, né, tinha uma aliança que ia cumprir, que ele, se um dia ele faltasse, que ia cuidar dos filhos de Jonatas, né? E Davi cumpriu. Davi era tão humilde, e era um homem tão bom, que ele cumpriu o que ele prometeu,
né? Quando Mefibosete estava precisando, né? Porque ele estava aleijado lá em Lodebar, ele mandou chamar Mefibosete, né, para que fosse morar com ele, né, e cumpriu aquilo que ele já tinha falado. Então ele era um homem simples, não era um homem arrogante, não era um homem ruim, né, que às vezes tem pessoas que elas não têm um tostão, mas pensa na pessoa ruim. Cara, às vezes eu fico observando, falo, gente, a pessoa não tem nada, mas se acha tanto, faz tanta ruindade, tanta maldade. Eu falei, meu Deus, se uma pessoa dessa tiver dinheiro na mão, o que uma pessoa dessa não vai fazer? Né? Às vezes por isso que Deus não permite a pessoa de progredir, porque é muita maldade no coração. Às vezes eu recebo mensagem também assim, quando aparecer alguém assim, não curte não. Gente, se depender de mim, de uma pessoa ganhar dinheiro, eu puder ajudar, ele não tiver um tostão, eu vou ajudar e não precisa me dar um tostão. E se a pessoa já tiver, e se depender de mim ajudar a fazer alguma coisa também, e ela puder ganhar um pouquinho mais, eu também vou ajudar e também não quero nem um tostão, porque quem me dá é Deus. As pessoas só fazem as coisas interessadas, se não for interessar, a pessoa não pagar, se a pessoa não fizer, né, a pessoa não faz. Pra que isso, gente, né? As pessoas não têm mais aquela humildade que ajudar os outros sem interesse. Não, não faz isso não, porque quando a pessoa tiver dinheiro, não vai pagar para você não. Vai pagar para outra pessoa. Gente, tem gente aí que tá com dinheiro rolando, né? Não precisa de um centavo meu, não precisa, nem, na verdade não precisa nem de mim para nada. Mas se a pessoa depender de mim, precisar de mim para falar assim, fulano, pode me ajudar a ir ali, eu vou. E sem cobrar nada. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar qualquer um. Quem tem, quem não tem dinheiro. Nós somos seres humanos, nós precisamos um do outro. Né? Não é só de dinheiro que as pessoas vivem, não. A gente tem que parar com isso, ser mais humilde com as pessoas. Quantas pessoas aí que são milionárias são humildes? Se a pessoa for milionária e não for humilde, não saber falar com as pessoas, né? Não saber respeitar as pessoas, o seu dinheiro não vale nada. E se você também não tiver um tostão, mas não saber respeitar as pessoas, não saber tratar as pessoas, minha filha ou meu filho, você não vai chegar em canto nenhum. Deus não gosta de gente assim, de maneira nenhuma. Vamos ser mais humildes, né? Saber tratar as pessoas, né? Até a gente mesmo, a gente tem que tomar cuidado, porque é igual sempre eu falo, se a gente não tomar cuidado, até o amor da gente se esfria, isso é falta de amor, né? A gente tá precisando orar mais, pedir a Deus mais amor. Essa é a verdade. Para finalizar, como eu falei, todas essas passagens que eu falei, Davi foi simples. Era naturalmente, a simplicidade era naturalmente nele, né? Humildade também era dele, era coisa que ele tinha, né? Tinha até de sobrar. Davi sentava com pessoas, né, que o mundo não queria saber dele, ele ia lá, convivia, ele sentava, né? Não tinha isso de maneira nenhuma. Sabia tratar as pessoas, né? Então, que nós possamos ser assim também um pouco simples, humilde, né? Saber tratar as pessoas independente da raça, independente, né, se ele tem dinheiro ou se não tem, né? Independente de qualquer coisa, que nós possamos, né, ter a humildade de Cristo e a simplicidade de Cristo também, porque tudo acontece na nossa vida naturalmente, não precisa, né, forçar nada, passar por cima de ninguém, humilhar ninguém, né? Procurar caminhos que não são de Deus, mas se a gente andar na simplicidade, né? Andar na humildade, ajudar os outros sem interesse, as coisas com certeza vão acontecer, né? Mesmo você que tem dinheiro, tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas sempre tem uma coisinha que a gente quer, né? Eu creio que pessoas, por mais dinheiro que ele tenha, ele sempre quer alguma coisa, né? Sempre sente falta de alguma coisa, mas para isso a gente nós temos que ter humildade, né? A gente às vezes também temos que reconhecer que nós precisamos, né, fazer escolhas, né? Tem muitas coisas na nossa vida que é nós que temos que fazer escolhas, nós temos que tomar decisões, procurar melhorar, né? Buscar Deus em primeiro lugar, dar honra a quem tem honra, né? É isso que nós temos que fazer, né? Como eu já falei, respeitar as pessoas, né, especiais também. Tem tantas pessoas especiais aí que não estão sendo respeitadas, né?
A última vez que eu soube de algo, fiquei tão triste, né? Muito triste mesmo, chorei bastante. Tem uns anos isso, mas eu lembro e ficou marcado para mim. Eu chorei bastante porque tem coisas que não dá para acreditar que um ser humano é capaz de fazer, né? E outras coisas, né? Mas que nós possamos ter a humildade, né? De Cristo no coração e fazer o bem sem olhar quem. Eu creio que Davi era assim, era humilde, né? Ele não precisava passar na frente de ninguém, humilhar ninguém, brigar com ninguém. Até quando ele tinha a oportunidade, ele já teve algumas oportunidades que ele até, né, partiu, mas teve outras também que ele deixou para lá, que tem coisa que não vale a pena, né? É melhor a gente ficar na humildade mesmo, na simplicidade e deixar Deus agir, né? Essa é a verdade, né? E para finalizar essa mensagem, eu te pergunto, quais são as escolhas, né? As decisões, né? Você tem tomado hoje em dia, independente da sua idade. Não sei se de repente você é mais novo, mais velho, né? Ah, não, já estou velho, agora não tem por que eu ficar tomando escolhas diferentes. Não, já estou velho, né? Ou não, agora eu estou novo, agora eu posso fazer o que eu quero. Tenho uma vida toda pela frente. Qualquer coisa que eu fizer, depois eu conserto, né? E não é bem assim, né? Davi, ele, desde novo, ele sempre tomava a decisão certa. E a escolha que ele fez desde novo era louvar a Deus. Ele sempre buscava a Deus, né? Desde novinho, está na Bíblia. E mesmo velho, ele ainda estava escolhendo servir a Deus. Que você possa tomar hoje uma decisão de fazer o que é certo, de servir a Deus verdadeiramente, né? Ser uma pessoa simples, humilde, de coração. E com certeza, se você tomar essas atitudes, com certeza a sua vida vai tomar um rumo certo